Gravando. Obrigada. Bom dia a todos. Nós vamos agora, então, para a nossa reunião do Departamento de Tocoginecologia do dia 4 de maio. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a professora Maria Laura Costa e o professor José Paulo Guida, que vão falar, então, para a gente sobre pré-eclâmpsia, diagnóstico oportuno e momento ideal para o parto. Então, o dia da pré-eclâmpsia é agora em maio, então por isso que foi escolhido esse tema para ser discutido nessa ocasião. Então, muito obrigada, professora Maria Laura, muito obrigada, professor José Paulo, e vocês estão com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, professora Cássia. Então, esse mês é um mês bastante importante, no sentido que no dia 22 a gente tem o Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia, que é um dia em que a gente tenta refletir um pouco sobre o impacto da doença no nosso cenário, e também nesse mês, dia 28/5, a gente tem o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna, e aqui no nosso país a gente sabe que a principal causa de mortalidade materna ainda é a pré-eclâmpsia, ainda é a hipertensão, e isso reforça, então, a nossa necessidade de sempre rever os conceitos, pensar o momento de parto, pensar de que formas a gente pode tentar reduzir a mortalidade associada à doença. Então, hoje a gente recebe a professora Maria Laura, ela é professora associada do nosso departamento, também ela é a coordenadora da nossa pós-graduação, e ela é a diretora científica da Rede Brasileira de Estudos em Hipertensão na Gestação. Então, professora, a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, vocês não imaginam o prazer que é estar aqui falando desse assunto, que acho que é o assunto que eu sou mais apaixonada, e poder dividir essa aula com o professor José Paulo. Agora, acho que é a primeira reunião de departamento como docente no assunto que ele estudou no mestrado e no doutorado, e agora como meu colega participando junto. Então, obrigada, Zé Paulo, é um prazer estar aqui com você também. Vamos lá, como já foi dito, deixa eu ver se eu consigo passar, como já foi dito, maio é um mês especial, é o mês também do meu aniversário, é o mês do Dia das Mães, mas para quem trabalha com obstetrícia, é o mês de conscientização sobre a pré-eclâmpsia, é o momento de parar e mostrar a importância dessa condição. E ainda está associado, como o professor José Paulo disse, ao Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, que é dia 28 de maio. Então, é o momento ideal para que a gente possa falar desse assunto. Eu vou começar mostrando a fonte de muito do que eu vou dizer hoje. Esse é o site da Rede Brasileira de Hipertensão na Gestação. Nesse site, a gente tem a possibilidade da inscrição para eventos científicos e, mais do que isso, o acesso aos protocolos nacionais para a pré-eclâmpsia. Também tem um protocolo novo de puerpério e de hipertensão arterial crônica. Eu convido os alunos, residentes e todos a acessarem esses protocolos, porque eles realmente foram desenvolvidos com muito cuidado, carinho, com as informações super atualizadas. Eu sempre começo com esse slide que mostra a importância do assunto, não que eu precise convencê-los, mas pré-eclâmpsia é uma condição frequente. Na literatura, coloca-se que acomete 3 a 12% de todas as gestações. Se a gente for olhar em termos de Brasil, ao redor de 7%, mas vale lembrar que existe uma subnotificação e uma dificuldade no diagnóstico adequado da doença. É uma doença com grande impacto em mortalidade e morbidade, ainda é a principal causa de morte, quase 1/4 das mortes são por conta de hipertensão no nosso cenário, e lembrando que as causas às vezes ficam intercaladas, muitas das pacientes que morrem por hemorragia têm como doença de base também a hipertensão e pré-eclâmpsia. As complicações são diversas, está aqui um exemplo grave de uma morte materna com complicação do sistema nervoso central. Para quem ainda não teve oportunidade, vale a pena dar uma olhada no boletim epidemiológico do Ministério sobre mortalidade materna na última década. Esses são dados antes da pandemia, mas são dados que mostram gráficos interessantes para nossa reflexão.
Esse é um slide feito pelo professor Sérgio, do Rio Grande do Sul, que trabalha em conjunto com o grupo de hipertensão, mas ele mostra deste relatório como ocorreu a redução da razão de morte materna no Brasil, claro, isso antes da pandemia, chegando a números ao redor de 60 mortes por 100 mil nascidos vivos, mas ainda longe das nossas metas de desenvolvimento sustentável até 2030, que seria chegar a 30. Acho que um dos maiores desafios quando a gente fala em Brasil são as diferenças regionais e o quanto cada região tem particularidades. Isso tem que ser considerado quando a gente faz um plano para redução de morte materna. Qual é o impacto em cada região, qual a tendência em cada região. Esse é o gráfico que mostra o impacto da hipertensão, chegando aí a 21% de todas as causas de óbito materno no Brasil neste relatório. E quando a gente pensa o porquê que isso ainda acontece, ou o que a gente teria que fazer para mudar esse cenário, eu queria compartilhar esses 2 artigos da RBGO, uma carta e um editorial, coloquei a foto ali dos principais autores, que é o professor Nelson Saz no primeiro, ex-reitor da Unifesp, também do grupo de hipertensão, e o professor Rodolfo, aqui do departamento, que está na liderança aí dos grupos da Comissão Nacional de Mortalidade Materna, e são textos que dizem e falam sobre as intervenções necessárias para a redução de morte materna, do porquê que a pré-eclâmpsia ainda é uma causa importante. Não tem segredo nenhum, né? O que o texto mostra? Ele registra o que a gente já sabe, que para reduzir o impacto da doença, a gente precisa ter protocolo firmado, a gente precisa otimizar a identificação de fator de risco, de diagnóstico e de manejo adequado. No editorial do professor Rodolfo, tem 10 passos para a redução de morte materna, dos quais 3 envolvem o controle de complicações associadas à hipertensão, tamanha a relevância do assunto. Eu sempre que discuto pré-eclâmpsia coloco esse gráfico, que é o exemplo do que aconteceu no Reino Unido, e muito por conta desse pesquisador que está nessa foto aqui comigo, que é o professor Redman, é o professor que fez o primeiro ensaio clínico para a introdução da metildopa no controle da hipertensão na gestação, e é uma pessoa muito, muito importante para o estudo da doença. E o que aconteceu no Reino Unido, vejam só, ao longo das décadas que estão aqui representadas na abscissa, se a gente acompanhar as barras em verde, que mostram o número absoluto de mortes por pré-eclâmpsia, a gente vê que a redução significativa da doença aconteceu antes mesmo da introdução do antihipertensivo, antes mesmo do uso do sulfato de magnésio para tratamento e prevenção de eclâmpsia. Como? Com vigilância, com pré-natal adequado, planejamento familiar. Então, vigiar e fazer o acompanhamento adequado é fundamental nessa condição e também nas outras. Esse gráfico eu acho muito legal para mostrar a importância dos inquéritos de mortalidade. Todo mundo sabe que todas as mortes maternas são investigados, muitos dos professores aqui do departamento são dos comitês, tanto da cidade como regionais de mortalidade, e nesses comitês é importante que a gente consiga identificar não só as causas, mas identificar oportunidades para intervenções específicas. Então, no Reino Unido, se a gente olhar para o gráfico em vermelho, que mostra a redução mostra o número de óbitos, vejam que os picos, nos picos foram feitas intervenções específicas. Nesse primeiro pico aqui, ao redor de 1980, viram que o problema era hipertensão severa. Aí fizeram um protocolo, treinamento específico para o controle de PA. Conseguiram redução. Depois viram que precisava de intervenções, que é o que está aqui no círculo vermelho, para controle de fluido, porque uma das complicações na pré-eclâmpsia é o edema agudo de pulmão, é a necessidade de restrição hídrica. Então, foram feitas intervenções específicas, com resultados muito positivos. Essa comparação, para vocês terem ideia em termos de número,
Olha só que coisa, se a gente olhar para o Brasil nos últimos tempos, em números absolutos, não houve uma redução significativa nas mortes por hipertensão. Se a gente pegar o mesmo período de 2 anos, enquanto no Brasil morreram 971 mulheres, no Reino Unido morreram 2 mulheres por complicações de pré-eclâmpsia. É algo absolutamente inaceitável que 99% das mortes por pré-eclâmpsia ocorram nos locais de baixa e média renda. E como é que é o cenário no CAISM? O que a gente tem de números no CAISM? No CAISM, a gente tem um impacto muito significativo da doença hipertensiva, corresponde a mais de 16% de todas as nossas internações para parto, e dessas, ao redor de 7,5% por aí de pré-eclâmpsia, sendo pré-eclâmpsia pura ou sobreposta. Quer dizer, é uma condição muito importante no nosso cenário. Esse foi tema do TCC da doutora Gabriela, antes dela transicionar para a ginecologia, só para mostrar que se a gente pegar as nossas mulheres com hipertensão arterial crônica, numa revisão de mais de 400 casos, dentre as hipertensas crônicas, que são mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia, aí a gente tem 44% de pré-eclâmpsia sobreposta. Mas o que é o importante? Se a gente fizer o diagnóstico oportuno, a gente consegue evitar a gravidade extrema. Então, a gente teve poucos casos de síndrome HELP, nenhum caso de eclâmpsia, nenhuma morte materna, estando num cenário de alto risco e fazendo isso num contexto de estudo. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente ser efetiva, a gente precisa ser capaz de vigiar as complicações de maneira prospectiva. Num serviço com prontuário eletrônico, com preenchimento adequado, a gente seria capaz de computar todos os casos de hipertensão, de pré-eclâmpsia. Qual é a dificuldade? É preencher adequadamente o adendo de internação, o relatório de alta, e fica aqui o meu apelo para os residentes, para os internos e também para nós, para os chefes, para os contratados e docentes, para a gente conferir esse preenchimento, porque muitas vezes a gente preenche só um CID, o CID principal, e não preenche o CID complementar e a complicação da paciente. Isso tem impacto, porque a paciente sai sem esse registro no seu relatório de alta, e isso é importante também para o segmento de longo prazo. Esse é um trabalho de uma aluna de doutorado, a Juliana, que ainda está em revisão, mas eu queria mostrar para vocês, se vocês olharem nas colunas, essa primeira coluna representa os CIDs de admissão para parto, e o azul de baixo é o tanto que o CID está adequadamente reportando pré-eclâmpsia. Então, na maior parte dos casos, mais de 77%, houve adequação no preenchimento do CID. Mas vejam só na alta. Na alta, menos de 50% colocou CID de pré-eclâmpsia nos casos com essa complicação, porque priorizam o CID do parto. E aí essa condição fica esquecida e a gente não consegue reportar isso também para a Secretaria de Saúde. Isso é importante em termos de vigilância, tá? Essa é uma brincadeira, mas é um fato. A gente precisa conhecer os dados locais para saber também preparar as intervenções pontuais. Eu estou vendo aqui o professor Belmiro e já vou chamar a atenção para o quanto a gente não pode mais dividir as pacientes em só hipertensas, só diabéticas. As pacientes são um conjunto e muitas têm complicações compartilhadas, são hipertensas, diabéticas, obesas, e elas devem ser vistas dessa maneira. Essa é uma revisão da Nature, bem recente, mas super legal em mostrar o impacto dessas condições na população obstétrica. Está pintado em vermelho, em cores mais escuras, os locais com maior prevalência de hipertensão. E nesse gráfico, a gente consegue evidenciar como os fatores de risco são compartilhados entre essas condições. Então, essas pacientes merecem um acompanhamento conjunto, certamente. Eu sempre uso essa figura para mostrar o quanto é desafiador trabalhar com pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma condição de influência multifatorial, como vocês podem ver aqui acima, influência genética, influência imunológica, ambiental,
e de acometimento multissistêmico. Isso aqui que é o difícil. A paciente pode abrir com uma restrição de crescimento, e aí você precisa ficar atento para os sinais de pré-eclâmpsia e para buscar o diagnóstico e a gravidade. Ela pode abrir com hipertensão e proteinúria, mas pode abrir direto com uma convulsão. Então, é sempre importante lembrar que é uma doença de apresentação multissistêmica e evolutiva. O centro da doença é a placenta, e eu vou voltar a isso daqui a pouco. O que a gente quer evitar, e é o tema da aula, falando em diagnóstico oportuno e momento do parto? A gente quer evitar as falhas no atendimento. Olha só esse caso, é um caso real que eu recebi em um plantão recentemente. É uma paciente que começou o pré-natal ali precoce, com 14 semanas, ela era obesa, tinha hipotireoidismo, foi seguindo o pré-natal, e vejam, com 36 semanas e 6 dias, praticamente no termo, ela é avaliada, está edemaciada, tem 140 por 100 de PA, já tinha feito também o diagnóstico de diabetes gestacional, 40 de altura uterina, e a conduta com 36 mais 6 semanas foi retorno em 15 dias, controle de movimentação fetal e PA, introdução de metildopa dose mínima, dieta para diabetes. É claro que essa paciente complicou, voltou às 38 semanas encaminhada já com gravidade, em uma iminência de eclâmpsia, felizmente teve um bom desfecho, mas isso aqui é o que gera as complicações, é você não identificar precocemente, não orientar a paciente, e num caso desse, né, é importante encaminhar a paciente para o diagnóstico e no termo para resolução. Atualmente não existe mais nenhuma dúvida, o diagnóstico de pré-eclâmpsia no termo é igual ao parto, tá? Então, que isso não aconteça com nossos ex-alunos, com os nossos residentes, isso eu tenho certeza que eles investigariam e encaminhariam para parto. É preciso compartilhar com a paciente a responsabilidade da identificação do risco. Isso é uma das coisas que eu aprendi muito ao longo do tempo e que vale a pena investir em informação para o paciente. Esse é um folder que 3 alunas minhas do Profis de Iniciação Científica fizeram e que a gente usa no pré-natal, que é compartilhar, especialmente com as pacientes de risco, quais são os sinais de alerta, quando que elas precisam medir a pressão, quando que elas precisam procurar o hospital, e isso faz diferença, compartilhar informação. A gente quer evitar esse contínuo de gravidade, e é importante que os residentes e alunos tenham noção do que significa isso. A maior parte das gestações estão aqui no verde, são gestações sem complicações. Aí podem ter complicações não ameaçadoras à vida, complicações potencialmente ameaçadoras, ou miermis, que é quase morte e morte. Quando a paciente tem uma eclâmpsia, por exemplo, ela é automaticamente colocada no box de condição potencialmente ameaçadora da vida. E isso já está claro para a gente, foi tema ainda do doutorado do professor Rodolfo, que as demoras na assistência, e as demoras por diversas causas, demoras associadas à própria paciente, ao acesso ao serviço, à qualidade do cuidado, estão associadas a pior desfecho. Se a gente olhar para as barras aqui em amarelo, vocês vão ver que representam alguma demora, vocês vão ver que conforme aumenta a gravidade, que é o que está representado aqui na abscissa, aumenta a demora. E nossa função deve ser identificar e evitar essas demoras para tentar mudar o desfecho por pré-eclâmpsia ou por outras causas. O que a gente precisa fazer? Suspeitar, e eu brinco que precisa perseguir o diagnóstico de pré-eclâmpsia em alguns momentos. Precisa garantir no pré-natal a identificação de risco, o encaminhamento adequado para o alto risco, a introdução de intervenções para profilaxia, individualizar o acompanhamento, tá? Não é porque está no protocolo que precisa voltar a cada 28 dias até 28 semanas que você vai seguir isso se você tiver dúvida no controle da PA, no ganho de peso.
é preciso individualizar e olhar para cada paciente conforme o seu risco. E sempre, claro, fazer avaliação fetal em conjunto. Talvez esse seja um dos slides mais importantes para graduação, que é essa identificação do risco que deve ser incorporada por todos na atenção básica. As mulheres que têm alto risco para pré-eclâmpsia, história prévia de pré-eclâmpsia, especialmente pré-eclâmpsia precoce, antes das 34 semanas, gestação múltipla, obesidade, hipertensão crônica, diabetes prévio, doença renal, doenças autoimunes ou reprodução assistida, merecem já orientação para profilaxia e acompanhamento rigoroso para a identificação oportuna da complicação. E 2 ou mais fatores com risco moderado também merecem essa intervenção. Esse é um artigo de revisão publicado no New England, que foi muito feliz em mostrar com essa figura quais são as intervenções efetivas para a redução de risco por pré-eclâmpsia. Olha só, uma das coisas que mais impacta é a introdução de atividade física, é o controle do ganho de peso, além do uso do AS, o uso do carbonato de cálcio. O uso do carbonato de cálcio nem sempre é falado, porque não é um problema em locais de alta renda, mas em locais com baixa ingesta, e o Brasil é um local de baixíssima ingesta de cálcio, essa intervenção é muito efetiva, tá? E o momento adequado do parto. Como é que a gente faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia? E isso mudou aí na última década. A primeira coisa é medir a pressão de maneira adequada. A gente mede hoje com a paciente sentada, mas mesmo assim precisa seguir as orientações. Ela precisa ter 5 minutos de repouso, não pode ter fumado, nem feito atividade, esvaziar a bexiga, usar um aparelho validado e usar o manguito do tamanho certo. Lembrem que a gente tem uma frequência de obesidade cada vez maior, então precisa medir, é fácil, se a gente medir na linha média entre o ombro e o cotovelo, se tiver mais do que 33 centímetros, aí a gente vai precisar adequar. Se você não tiver o manguito adequado, você precisa pegar esta tabela e fazer a correção da pressão para que você não superestime o diagnóstico. Para quem tiver interesse, esse é um link que leva a vários vídeos interessantes da RHL, que chama Reproductive Health Library, que é um braço da OMS. Eu sempre mostro para os residentes porque tem alguns vídeos super legais na assistência ao parto, pélvico, distócia de ombro, mas tem um vídeo também sobre a medida adequada de PA, e vale a pena porque isso é o básico para o diagnóstico. Então, 2 medidas em paciente previamente normotensa, associado à proteinúria, e a proteinúria agora a gente tem priorizado a investigação em amostra isolada de urina, relação prot-CREA acima de 0,3. Agora, o que mudou, e já nem é mais tão recente, é que a gente admite o diagnóstico de pré-eclâmpsia mesmo na ausência de proteinúria, lembrando que é uma doença de acometimento multissistêmico e nem sempre a manifestação inicial é renal, se a paciente já tiver algum sinal de gravidade ou se ela mostrar evidência de insuficiência placentária. Então, hipertensão e proteinúria ou hipertensão e gravidade ou insuficiência placentária. Nessa determinação de gravidade, a gente fez uma atualização recente, mudando um pouco os parâmetros para ampliar o diagnóstico, e isso já estava contemplado no protocolo internacional desde 2021. A ideia é que a gente possa fazer o diagnóstico antes da complicação, que é a HELP. Então, a gente sempre considerou para a HELP, continua considerando para a HELP, uma plaqueta abaixo de 100 mil, transaminases acima de 60, LDH acima de 600, creatinina acima de 1,2. Mas para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente
colocou esses parâmetros um pouco mais para cima. Então, a paciente pode ter plaqueta abaixo de 150 mil e já fechar como pré-eclâmpsia, transaminases acima de 40. Qual a ideia aqui? A ideia aqui é que você possa evitar as demoras e já identificar mais precocemente o caso de pré-eclâmpsia com potencial de evolução para gravidade. Esse é um resumo das possibilidades de diagnóstico na hipertensão. Como eu já expliquei, a gente pode ter a pré-eclâmpsia com gravidade ou não. As situações de maior gravidade estão aqui representadas, eclâmpsia e síndrome HELP. Eu vou falar um pouquinho mais delas mais para frente. A hipertensão gestacional é talvez o diagnóstico que eu tenho mais medo e desconforto, porque são aqueles casos que não fecham proteinúria ainda e também não fecham gravidade, e às vezes são negligenciados como se não fosse importante, mas 1/4 dessas mulheres fecham como pré-eclâmpsia, então precisa ter o segmento de perto para ver se ela não vai abrir proteinúria ou gravidade. E a hipertensão crônica, que pode, ao longo do pré-natal, desenvolver uma pré-eclâmpsia sobreposta se ela tiver uma piora do controle pressórico e ou proteinúria ou gravidade. A gente, no último protocolo, admitiu o diagnóstico da síndrome do avental branco com muito cuidado. A gente sempre valoriza a medida de hipertensão no ambulatório, mas para aquelas pacientes que têm medida limítrofe no ambulatório, tem possibilidade de fazer um mapa, um controle domiciliar e não apresentam aumento pressórico, aí a gente fica com esse diagnóstico, lembrando que essas mulheres que fazem hipertensão no consultório são já comprovadamente de maior risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Aqui é um pedido para que vocês me ajudem, para a gente acabar com o uso do termo DEG, ou doença hipertensiva específica da gravidez, e priorizar o uso padronizado da palavra pré-eclâmpsia na definição adequada. Como eu disse para vocês, o desafio da doença está na sua fisiopatologia, que tem sido muito estudada, ainda existem algumas dúvidas, mas a gente já conseguiu identificar um monte de coisa que está envolvido no desenvolvimento da doença. Uma delas, o centro da doença, é a placenta, tá? E é o desbalanço entre fatores antiangiogênicos e pró-angiogênicos, que são fundamentais para o controle vascular e o controle pressórico. Esse desbalanço está envolvido na doença e a gente tem avançado nas pesquisas, podendo dosar essas proteínas como biomarcadores em sangue periférico para ajudar no diagnóstico e manejo desses casos. Eu não vou entrar em detalhes, mas de maneira muito simples, é importante que essas proteínas estejam em quantidade adequada para elas se ligarem nos receptores vasculares e permitirem vasoconstrição e vasodilatação. Quando tem um desequilíbrio nessa avaliação, e na pré-eclâmpsia, se vocês olharem para o PLGF, que está plotado em preto na pré-eclâmpsia e em azul em gestações normais, vocês conseguem ver que o PLGF, que é um fator pró-angiogênico, ele cai muito na pré-eclâmpsia. E o S-FLIT, que é o fator solúvel, que está representado em amarelo para a pré-eclâmpsia, ele aumenta muito em comparação com o controle, que é o que está em vermelho. Com isso, a gente conseguiu um algoritmo para uso dos biomarcadores. Eles podem ser usados como uma razão, que é o mais frequente, ou isoladamente o PLGF. E a utilização desses biomarcadores já é uma realidade, no sistema público ainda em pesquisa, mas já está liberado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, então com possibilidade de uso pelo convênio, é você poder dosar em sangue periférico e isso te ajudar no manejo, especialmente para rule out, para excluir as pacientes de risco se a razão do biomarcador for abaixo de 38. Eu não vou entrar em detalhes, mas muito específicos, a gente pode conversar se tiver alguma pesquisa, alguma pergunta sobre isso depois. Mas o biomarcador, na minha opinião,
vai ser uma realidade daqui para frente e a gente vai poder utilizá-lo, inclusive para ajudar na determinação de internação ou acompanhamento ambulatorial, porque olha só o valor preditivo negativo, mais de 99%, ou seja, se a dosagem for abaixo de 38, essa paciente não vai desenvolver pré-eclâmpsia na próxima semana, e aí você pode vigiar ela de maneira ambulatorial, tá? Para quem tiver interesse, tem um artigo recente do grupo da hipertensão com uma sugestão para o uso adequado dos biomarcadores, porque uma vez que ele é possível, é importante que todos entendam o seu real papel. E o real papel do biomarcador é o seguinte, não é para aquele caso que já tem gravidade. Se o caso já tem gravidade, não precisa, não deve usar o biomarcador, o caso deve ser internado para sulfatação, discussão de resolução. Se você tem uma paciente com suspeita de pré-eclâmpsia, a gente sempre vai coletar os exames de protocolo para investigação da pré-eclâmpsia. E se você definir a pré-eclâmpsia, ela também vai para internação. Agora, aquele caso, às vezes, que a gente está preocupado, que não fechou a hipertensão, mas está com 13/85, antes vinha com 10/6 no pré-natal, ganhou peso, não fechou o protocolo de pré-eclâmpsia positivo, mas eu estou inseguro de acompanhar esse caso, você pode associar o uso do biomarcador, e se o biomarcador estiver abaixo de 38, a razão, S-FLIT-PLGF, isso te dá segurança para o acompanhamento ambulatorial. Por outro lado, se o biomarcador estiver acima de 85 na pré-eclâmpsia precoce ou acima de 110 na tardia, aí é um indicativo de que deve sim ser pré-eclâmpsia, a sugestão é acompanhamento da paciente internada. Como princípios fundamentais, eu não vou ler todos, mas que fique claro que essa ferramenta, o uso do biomarcador, é para ajudar, não é para atrapalhar, não é para indicar mais cesárea. O valor do biomarcador não indica resolução. Não deve ser usado de rotina, nem de maneira seriada, deve ser usado justamente nos casos de dúvida diagnóstica, tá? E não para indicar o parto. Se a gente olhar para os sinais de gravidade, eu queria voltar a discutir com vocês a determinação da síndrome HELP. Então, identificação de hemólise, a gente tem um LDH acima de 600, bilirrubina acima de 1,2, aumento de transaminases e plaquetopenia. Lembrar que a HELP acontece na minoria dos casos de pré-eclâmpsia com gravidade, mas é potencialmente tão grave que merece sempre ser investigado, tá? E a eclâmpsia, que é uma condição de convulsão tônico-clônica generalizada. Lembrar que a maior parte das mulheres com eclâmpsia tem algum sinal premonitório. Elas ou vão ter hipertensão severa antes, dor de cabeça, epigastralgia. Então, o importante é ficar atento aos sinais para que a gente consiga tratar de maneira oportuna, porque é isso que muda o desfecho e pode salvar vidas na pré-eclâmpsia. Para mudar desfecho, precisa fazer o diagnóstico, precisa investigar a gravidade e precisa determinar o momento ideal do parto. O momento ideal do parto está dentre as condições que determinam o desfecho da paciente, tá? E acho que o principal aqui é que, se for uma gestação de termo, se tiver mais do que 37 semanas, não existe mais dúvida, é parto, preferencialmente indução. Às vezes as pessoas acham que a indução não vai dar certo, que a gente não tem tempo de indução nos casos de pré-eclâmpsia, mas a indução responde até melhor nesses casos, então vale sempre a pena, claro, se você tiver condição fetal para isso. Nos casos de pré-eclâmpsia precoce, a situação já é mais complicada e depende muito. Depende de vários fatores maternos e fetais, eu vou discutir isso adiante. O estudo que foi assim fundamental para determinar a mudança no momento de resolução dos casos de pré-eclâmpsia chama IPTAT, foi publicado no Lancet, e é um estudo muito importante que randomizou pacientes para manejo expectante ou indução no termo e conseguiu mostrar a diminuição da gravidade materna, tá?
sem, no entanto, aumentar a taxa de cesárea. Pelo contrário, viu? Não foi significativo, mas o grupo da indução teve até uma taxa menor de cesárea. Para mim, mais interessante do que o estudo em si, é esse trabalho que mostra o que aconteceu em todos os centros que participaram desse estudo. Olha só, eu vou mostrar para vocês nos gráficos. Primeiro gráfico à esquerda. Na Abscissa, a gente tem os anos de implementação da intervenção. Nesse retângulo achurado é o tempo de implementação do estudo. E a linha roxa representa o aumento da indução nos casos de pré-eclâmpsia. Em azul é trabalho de parto espontâneo. A partir do estudo, houve um aumento significativo da indução de parto nesses casos, em todas as idades gestacionais, a partir de 37 semanas, do termo. Chegou com 38, 39 semanas, fez o diagnóstico, fica internada para indução. Porque antes disso, muitos lugares faziam conduta expectante até 40 semanas, achando que não tinha risco materno e que podia melhorar a chance de um parto normal. Isso não é verdade. Induzir no termo diminui mortalidade perinatal em azul, neonatal e fetal também. Então, o período pós-estudo com esse artigo demonstrou o impacto dessa intervenção. Eu acho que quem faz pesquisa busca isso, né? Busca encontrar uma intervenção que seja capaz de mudar a prática clínica e mudar o desfecho, e certamente o momento do parto fez isso. Na pré-eclâmpsia, pré-termo, aí a conversa é outra. Às vezes é muito difícil decidir. Hoje, mais cedo, a gente teve um caso que gerou muita dúvida. Sempre, os casos devem ser discutidos de maneira individual, deve considerar a idade gestacional de viabilidade de cada centro, a condição materna e a condição fetal, para que a gente possa resolver o momento da resolução e a via de parto da resolução. Acho que não tem muita dúvida que depois de 32 semanas, sempre que é possível é indução de parto, mas sempre olhando para todas as condições de gravidade. E abaixo de 23 semanas, normalmente nos casos de apresentação grave, a gente não consegue esperar a viabilidade e a gente deve resolver priorizando a mãe. Quais são as condições que definem resolução imediata? As condições de gravidade, maternas ou fetais. Então, se a paciente tiver HELP, se tiver eclâmpsia, se ela tiver uma condição, uma complicação da vitalidade, devem ser resolvidos. Lembrando que mesmo resolução imediata, tá, significa resolver com a paciente estável, já feito sulfato de magnésio, com exames, com suporte hemoterápico. Essa é uma proposta do grupo da hipertensão, que foi liderada pelo Henry, de uma regra mnemônica dos 4 P's, para que a gente possa reduzir a morte materna por hipertensão, pensando na prevenção, no pré-natal adequado, no parto oportuno e no puerpério seguro, porque vamos lembrar que a pré-eclâmpsia não termina no parto, porque essas mulheres têm um risco aumentado de complicações ao longo da vida. Esse é um gráfico que mostra as intervenções para redução de morbidade materna, e eu trouxe porque ele representa exatamente as complicações por pré-eclâmpsia, complicações multifatoriais. A gente não vai conseguir reduzir mortalidade atuando só intra-hospitalar, atuando só na UBS. A gente precisa atuar no planejamento familiar antes da decisão pela gestação, a gente precisa atuar durante a gravidez na identificação de risco e diagnóstico oportuno, e a gente precisa, sem dúvida, atuar no pós-parto dessas mulheres e no segmento clínico adequado também. Eu vou terminar convidando todos para o próximo Congresso Brasileiro de Hipertensão na Gravidez. Vai ser, desta vez, presencial em São Paulo, por isso são vagas limitadas, 2 de junho. Para quem tiver o interesse, a gente vai disponibilizar o link aqui no chat para que vocês possam entrar e, se possível, guardar a data para fazer a inscrição. Com isso, eu agradeço e fico aberta para as perguntas.
Bom, pessoal, primeiro agradeço a professora Laura pela excelente apresentação. Acho que alguns pontos que ela levanta são bastante importantes, eu acho que ela traz essa questão importante dos biomarcadores. Então, o professor Belmiro está levantando a mão aqui, professor, a palavra está com o senhor. Laura, parabéns pela tua apresentação, como sempre, brilhante, você está cada vez melhor nisso, hein? Que aula bonita. Laura, eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou dos biomarcadores e da importância deles, eu realmente fiquei surpreso com o valor preditivo negativo que eles têm, me surpreendeu e muito favoravelmente, acho que a gente precisa aprender mais sobre eles. Mas eu queria que você me dissesse, se possível, se você sabe essa resposta, deve saber com certeza, qual é o custo desse protocolo para ser implementado, principalmente, mesmo que seja seletivamente nas pacientes de maior risco para a pré-eclâmpsia. E era isso que eu queria te dizer. Primeiro, parabéns. Segundo, se você puder me responder essa pergunta, eu vou ficar muito feliz. E terceiro, que você está cada vez mais brilhante. Belmiro, isso chama em pesquisa viés de seleção, né? Chama. Amigo não vale. Falando. Obrigada, Belmiro. Olha, nos laboratórios privados, esse exame está custando ao redor de 400, 600 reais. A discussão, e a gente tem mostrado isso em termos de pesquisa, é o quanto ele é custo efetivo. Então, discutir implementar essa ferramenta, existe a possibilidade de você diminuir internação, diminuir prematuridade iatrogênica, e isso traz uma economia grande. Então, acho que a sacada vai ser, com a utilização desses protocolos, instituir o uso, pensando não só no custo individual de cada teste, mas o quanto eles vão poder impactar depois. E tem surgido agora competição no mercado, então várias empresas fazendo, e até a possibilidade de teste rápido. Agora tem uma possibilidade de teste rápido de PLGF, então vai sair em 15 minutos. E a gente tem uma parceria para futuramente, espero conseguir fazer isso no segundo semestre, talvez o ano que vem, para começar a fazer o teste rápido. Sabe, para os casos bem difíceis que a gente tem, pensar no diagnóstico diferencial das pacientes lúpicas, na paciente hipertensa crônica. Então, uma ferramenta a mais para ajudar na decisão da internação ou não e do diagnóstico. Eu também enxergo que vai ser, o entendimento da doença vai ser antes e depois da implementação dos biomarcadores, e eles já estão nos guidelines internacionais, já estão nos guidelines do Royal College, nos outros também, vai ser cada vez mais usado. Parabéns, Laura, muito obrigado. Acho que essa coisa do custo efetivo precisa ser bem realçado, porque realmente eu acho que é por aí o caminho, é de você reduzir os gastos com a prematuridade terapêutica dos casos que desnecessariamente seriam interrompidos. Parabéns, brilhante apresentação, muito obrigado. A gente tem aqui também, doutora Laura, uma pergunta do Charles. O Charles ele nos pergunta aqui qual que é a diferença principal da razão S-split sobre PLGF versus o uso exclusivo de PLGF para fins de manejo clínico. O PLGF, o valor normal é acima de 100. Então, se você usar o PLGF isolado, aí você usa a referência de acima de 100 como normal. E para o PLGF tem um valor limite que é 12, que se tiver abaixo de 12, aí é uma insuficiência placentária muito grave, a sugestão é internação, tá? Mas a dificuldade é um pouco nas empresas que oferecem o biomarcador. Quando ele é oferecido como razão, aí a razão é mais efetiva do que eles isolados. Mas quando ele é oferecido só o PLGF, ele funciona tão bem quanto, tá? Eu coloquei aqui no chat o site da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gestação. No site vocês podem acessar tanto a inscrição para o Congresso de Hipertensão, que vai ser no próximo mês, também os protocolos mais atualizados da rede.
Uma coisa que eu queria perguntar, professor, é a respeito, assim, a gente sabe que os biomarcadores, eles são o futuro, eu acho que você coloca de uma forma muito sensata essa ideia de que há algum tempo a gente tinha necessidade de ter hipertensão, edema e proteinúria para diagnóstico, então o edema já caiu para pré-eclâmpsia, a proteinúria tem caído, e talvez no futuro a própria ideia de que a hipertensão seja uma das características mais marcantes da doença, talvez também vai substituir a necessidade de a gente ter, de fato, um achado laboratorial associado aí à alteração dos biomarcadores como critério para diagnóstico. Só que a gente sabe que eles ainda são pouco disponíveis, como você colocou em resposta ao professor Belmiro. A gente teria outras ferramentas para pensar em predição de gravidade, nos casos de pré-eclâmpsia já diagnosticado, do ponto de vista mais clínico, que a gente poderia usar no dia a dia? Tem, até não discutir isso, deve ter sido por isso que o Zé está me perguntando e fez parte também do doutorado dele. Existe uma ferramenta clínica que é o uso de uma calculadora de risco, como tem para várias condições clínicas, tem também calculadora de risco para pré-eclâmpsia, chama Full-Pears, e essa calculadora de risco considera variáveis que a gente avalia habitualmente nos casos de pré-eclâmpsia, considera a idade gestacional, considera valor de transaminase, creatinina, plaqueta, e de maneira interessante, considera se a paciente tem dispneia, falta de ar, e qual que é a saturação dela de oxigênio, porque são duas condições que estão associadas a pior desfecho. Essa calculadora, a hora que a paciente chega, você coloca esses dados na calculadora, e a calculadora te dá uma porcentagem, que é o risco da paciente ter uma complicação grave nas próximas 48 horas. Qual que é a ideia? A ideia aqui, assim como o biomarcador, a ferramenta te ajuda mais para identificar os casos que o risco é baixo, e aí você tem tempo para fazer corticoide, para fazer as intervenções que melhoram o desfecho. Não existe um cutoff, então não tem uma definição do percentual que indica resolução. Mas é muito legal você usar o Full-Pears e acompanhar a mesma paciente. Então, ela interna, ela tem um risco de 0,5% de complicação. Aí, passaram-se 2, 3 dias, você colhe o laboratório de novo, vê como a paciente está clinicamente, plota na calculadora de novo. Aumentou o risco para 2%. Isso já é muito significativo. Fica de olho, talvez esteja no momento de resolver essa gestação. E no nosso cenário CAISM, quando a gente validou o uso dessa calculadora, o nosso cutoff foi 2,5%. Então, 2,5% já era um risco aumentado para desfecho adverso. Então, só cuidado para não achar que 10%, 20% é aceitável. Não é, mas é uma ferramenta clínica que ajuda também na identificação desses casos e no acompanhamento deles. Obrigado. O professor Rodolfo, ele elogia sua aula e ele também pergunta o que você acha, professor, a respeito do uso do sulfato de magnésio de forma mais liberal versus um uso mais restritivo apenas em iminência de eclâmpsia. Rodolfo, eu esqueci de colocar o slide que eu preparei ontem, que eu coloquei a sua versão da época do doutorado na foto das demoras. Você foi beneficiada, eu ia colocar a sua foto jovem, vai ficar para a próxima vez. O sulfato de magnésio tem sido cada vez mais usado como uma ferramenta no manejo dos casos. Antes, era fato que quando a gente fazia o sulfato de magnésio, já definia o caso como grave e todo mundo que fazia o sulfato de magnésio ia para a resolução. É claro que continua sendo verdade, que se a gente precisou fazer sulfato de magnésio, alguma gravidade teve, mas o sulfato ajuda a estabilizar a paciente. Naquelas 24 horas, a gente tem tempo de colher o laboratório, avaliar a vitalidade, controlar a PA e reavaliar a gravidade. Então, eu sou super favorável ao uso liberal do sulfato como parte do manejo dos casos, tá? E não só na iminência de eclâmpsia ou na HELP. A gente aqui é muito liberal, a gente faz 1 ou 2 sulfatações, uso de sulfato de magnésio por dia, e muito desse uso é em paciente hipertensa crônica ou paciente com pico hipertensivo. Então, você controla a PA, sulfata, investiga, e isso te ajuda no manejo. Sem contar que ajuda muito nos casos para deixar a paciente estável na programação do parto.
Por quanto tempo deve ser mantido? Ainda é 24 horas, Rodolfo, mas existem sim iniciativas, o Zé Paulo vai liderar isso no futuro, de propor estudos para a gente comparar 24 versus 12 horas de sulfato de magnésio, mas ainda o uso recomendado é de 24 horas. Aproveitando essa história aí das intervenções, eu queria perguntar para você, Laura, qual que é a sua opinião aí a respeito de um uso cada vez mais liberal, mais restritivo da prescrição de AS para prevenção, né? Então, a gente tem alguns grupos que defendem uma prescrição só a partir de achados logo no primeiro trimestre, outros propõem uma prescrição quase que universal do AS. Em que lado que você está dessa discussão, dessa conversa? É difícil, né? Essa é uma aula polêmica sempre nos congressos, e tem sempre uma grande discussão sobre o assunto. Acho que o principal é olhar para cada cenário e o que você tem disponível como ferramentas. Então, no nosso cenário, se a gente olhar para os fatores de risco que eu discuti, é muito difícil que você não tenha fatores para recomendar o uso das intervenções, só mesmo naquelas multíparas com parto sem complicação anterior e sem idade materna avançada. Então, de maneira geral, o uso do cálcio deveria ser universal nos países com baixa ingesta, e o nosso né? E o uso do AS tem sido cada vez mais recomendado, com menores restrições e medos das suas repercussões, e parece ter também impacto não só na redução da pré-eclâmpsia, mas redução dos outros desfechos associados à insuficiência placentária. Então, eu acho que vale a pena olhar com carinho para o uso do AS, especialmente considerando que as nossas pacientes vão estar enquadradas em pelo menos 2 fatores moderados de risco para pré-eclâmpsia na maior parte dos casos. Nós temos aqui uma pergunta do professor Cássio. O professor Cássio, ele pergunta quais que são os desafios de diagnóstico e de manejo da pré-eclâmpsia na rede básica, como que estamos na macro-região de Campinas e como que essa situação vai se refletir nas taxas de prematuridade. Nossa, Cássio, fácil a sua pergunta, né? Vamos lá, por partes. Os desafios, nossa, tem tanto desafio, né? Tem ainda o BS que tem dificuldade para TGO, tem lugar que tem dificuldade para coleta de exame laboratorial. Então, eu acho que a gente ainda tem facilidade para encaminhar a paciente na vigência da complicação. Então, para mim, o maior desafio é educação médica, porque o que falta é a identificação do risco, identificação do potencial de complicação. Então, a gente precisa educar a equipe de saúde para identificar e para encaminhar essas mulheres. Ainda, depois talvez a Adriana possa falar, que é do Comitê de Morte Materna da cidade, a hipertensão ainda é uma causa importante de mortalidade na região, e não só morte materna, mas de óbito fetal, que é uma coisa que às vezes fica escondida, mas que é uma repercussão importante, tá? E nas taxas de prematuridade, é um impacto muito importante da hipertensão, tá? A hipertensão, o que mais tem aumentado na prematuridade é a prematuridade terapêutica, e essa prematuridade terapêutica é maior quanto maiores as comorbidades. Então, dentre as taxas aí, é o que mais impacta é a hipertensão e a pré-eclâmpsia, sem dúvida. Bom, acho que temos uma discussão bastante boa. Agradeço, professora Laura, pela oportunidade, pela essa divisão. Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Se não, eu passo para a professora Cássia para a gente avançar na finalização dessa reunião de hoje. Acho que encerramos.
Parabéns, Laura, parabéns a Paulo, foi muito bom, viu, Laura? Para mim, que aprendi que algum tempinho que não é mais DHEG, né? Foi bem bom. Não, já melhorei, já é pré-eclâmpsia. Mas foi muito bom. Eu gostaria, então, de encerrar a reunião de hoje. Carol, a gente tem o folder já da próxima reunião para colocar? Ou ainda não temos? Ainda não tem, doutora. Você quer falar, Belmiro? Só queria dizer que a próxima reunião, a reunião vai ser presencial no Anfiteatro Cazui, que vai ser a apresentação da sua proposta para a diretoria do departamento. Então, vai ser presencial lá no anfiteatro, a gente já conseguiu a liberação no anfiteatro. Isso, eu queria convidar todo mundo para participar, então, da próxima reunião. Conforme o professor Belmiro disse, vai ser presencial, a proposta dos candidatos à chefia de departamento, né? A eleição vai ser no próximo dia 25. Então, a gente vai ter um espaço aí para poder debater as propostas, e aí eu conto, então, com a presença de todo mundo para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Agradeço, um bom dia, então, a todos, e até a semana que vem.